Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos acompanhar então as notícias de hoje do Flamengo, né? Que o Flamengo hoje enfrenta o Bahia, então a gente vai ver algumas notícias aqui sobre o Flamengo. Então, só queria pedir para vocês rapidinho, né? Deixar o joinha, se inscrever nesse canal, que é um canal novo que vai falar sempre sobre o Flamengo e trazer as principais notícias para vocês, beleza? Dito isso, rapidão, bora pro vídeo. Bem, Abel. Toque de bola, né? E Cauli, hein? E Cauli ainda. Ali na frente, Everaldo e Tassiano. O Tassiano às vezes responde, às vezes não. Lembrando que ele começou como volante, né? Mas é a dupla escolhida pelo Rogério. Agora, me chama a atenção a opção pelo Bruno Henrique e não o Gabi. Mas ele tá voltando de lesão. Mas quem é o atacante? Mas o Bruno Henrique também é atacante, Mas Natália. ele é mais atacante de lado que o cara pra ficar ali mais como o cara de atacante 9 mesmo. Então, assim... Tem que ver o momento também. Chama atenção, né? Chama atenção. Não a expectativa... me surpreende, tá, Natália? Não me surpreende também, se ele for com o Bruno Henrique, tá? É porque se você olhar o primeiro jogo da Copa do Brasil lá com o Bahia, ele foi o centroavante, o Pedro já estava machucado na época, lesão muscular. Fez o gol, né? E fez o gol numa bela cabeçada. Para mim, o melhor cabeceador do Flamengo é o Bruno Henrique. Melhor até do que o Pedro. Melhor que o Pedro. De ataque é ele. Impulsão, precisão, força no cabeceio. Principalmente quando era aquela dupla, Gabi e Bruno Henrique, né? Em que ele entrava numa diagonal ali buscando a testada e fundo da rede. Agora, chama atenção, não deixa de me chamar a atenção você olhar para o banco de reservas e ter um cara que já foi tão decisivo com o Flamengo não ser opção quando o principal atacante está fora. Debatemos muito isso aqui essa semana, você não estava no programa? Não estava aqui. Pode debater de novo. Quando da lesão do Pedro, né, na seleção brasileira. E agora é a chance do Gabi, é a hora do Gabi mostrar e tal, etc. Duvido pelas escolhas, tá? Não pelo jogador, mas pelas escolhas. O que eu coloquei para o Abel aqui está se confirmando, né, Abel? Olha, pelo que eu estou vendo, entendendo, observando, a opção é o Bruno Henrique de centroavante. Você não mexe na estrutura do time, porque a característica do Bruno Henrique jogando ali se aproxima mais do Pedro do que o Gabi. O Gabi hoje, na cabeça do Tite, dentro do elenco, é um jogador para atuar na posição mais do Arrascaeta. Como um cara que está se aproximando do centroavante. E não exatamente como o centroavante. O Flamengo, teoricamente, contratou um jogador lá atrás para essa função, que foi o Carlinhos. Mas é uma característica totalmente diferente o Gabigol do Arrascaeta, né? Eu entendi o que você disse, mas, mas o pensamento do Tite é meio estranho, não é não? Ele funciona bem ali. Ele funciona bem ali. É diferente a característica, mas ele é um jogador que tem qualidade de um bom passe, de se associar, buscar a tabela, buscar uma enfiada de bola. Ele está sendo entendido dessa forma. Não foi assim que ele alcançou o melhor momento da sua carreira. Foi fazendo gol. Mas na cabeça do Tite, e isso lá no início do ano, quando eu estava... Lembra que eu estava lá em Bogotá, que a gente conversou lá no hotel do Flamengo e tal? Não foi ninguém da comissão técnica que me falou isso, mas havia já um burburinho. Olha, para o Tite, o reserva do Pedro é mais o Bruno Henrique do que o Gabigol. E isso tem sido feito ao longo da temporada. Em alguns momentos, quando precisa, quando não é o Carlinhos, que o Carlinhos é um jogador tecnicamente abaixo, é a opção, e está disponível, o Bruno Henrique ocupa esse espaço. E eu acho que ele vai tentar, pelo menos de início, colocar ali o Bruno Henrique. E vamos ver se o Gabi reverte essa tendência. Vai ter tempo para isso. Pelo menos aumenta a chance, então, de ele entrar durante o jogo. Pelo menos isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Até pensando... Já que tem o Carlinhos também. Eu ia falar isso, eu não sei. Se a opção dele é para ser um cara para chegar ali no meio círculo... Se for no lugar do Arrascaeta... Então, e é até esse ponto, quanto que o Arrascaeta está preparado para jogar os 90 minutos, voltando de lesão e tudo mais, de repente Mas pode tem ser... um menino também do Flamengo que entra ali naquela posição. Quem? O Lohan? Não, é o Lohan, Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, que joga um pouco mais aberto. Tem o Lohan também. E tem o Lohan. Mas eles estão abaixo. Não sei. Mas, de repente, o pode Gerson ser pode fazer a função ali. Sim. Né? O que me chama a atenção desse jogo... Tá fora. É a questão física do Flamengo mais uma vez. Mas teve data FIFA, mas volta da data FIFA sem o Pedro. O De La Cruz ainda não está jogando. A gente não pode esquecer ali da prévia. Varela e Pulgar jogaram. Não sei
qual a intensidade, se eles estão em condições mesmo, de repente, para iniciar titular e jogar o tempo todo, diante de um Bahia que, em tempos tão pesados de calendário do futebol nacional, o Bahia é um dos times que mais consegue repetir a escalação titular ideal. O time titular do Bahia está na ponta da língua do torcedor. E, mais uma vez, é a base mantida. Lógico que na temporada que vem, disputando Libertadores ou Sul-Americana, uma das duas, obviamente, vai disputar, vai ser uma dificuldade maior. Mas nessa temporada, o Rogério conseguiu manter a base titular. E o único cara da data FIFA foi o Arias, que é reserva na Colômbia. E o que tem que fazer o Bahia para conseguir reverter? Porque é uma missão dificílima, né? Você fazer gol, tem que fazer gol. E não sofrer gol do Flamengo. Eu acho que é não renunciar às suas características. Que assim, o Bahia, a gente falou, jogou bem no Maracanã, no jogo de ida. Não acho injusta a vitória do Flamengo, mas o Bahia teve volume. Acho que o resultado do Flamengo foi maior do que um desnivelamento nas atuações, não. Tanto que a gente elogiou o Matheus Cunha. E é um time ainda que consegue muito nesse jogo curto, envolver o adversário. O próprio Flamengo sofreu muito com isso. Então, assim, para mim o principal é o Bahia manter a sua identidade independentemente de jogar fora de casa, de um time como o Flamengo que briga em todas as frentes e jogando fora de casa. Então, acho que o Bahia tem condição, o Flamengo é favorito, a tendência é conseguir a classificação, mas para mim o Bahia tem condição de ir para o Maracanã e jogar. Acho que numa análise bem básica e simples, o Bahia tem que ser mais eficiente nas finalizações. Sim, isso é fato. Porque ele cria chances de gol, Carece mesmo. mas perde muito gol, né? Não estou falando só dos confrontos. A gente podia ficar só nos confrontos diante do Flamengo, mas em outros também. No Campeonato Brasileiro também. Não é? Sim. Falta 9, né? Falta 9. Resumindo. Ser uma noite muito feliz dos atacantes, dos meio-campistas do Bahia, ou num gol de cabeça de um zagueiro, mas principalmente Tassiano e Everaldo ali. É um processo, Abel. Processo? É um processo de construção de um time. O investimento do Grupo City, ano passado, já foi feito. Algumas posições foram premiadas. Achou-se o Cauli, por exemplo, outros jogadores. Esse ano, ele acertou linha de defesa e meio-campo. Achou-se e manteve, né? No Uruguai, o O Lúcio Rodrigues. Luciano Rodrigues. Ele não pode ser Ainda titular? não caiu nas graças do Rogério Ceni. Mas não tem futebol para isso? Tem qualidades para isso. Foi contratado para isso. Mas ainda não convenceu o Rogério. O Rogério está muito pé atrás com ele, espera um pouquinho mais. Até porque o time vinha jogando com o Tassiano Everaldo. Ele entrou, fez um gol importante de classificação, né? Contra o Botafogo. Põe logo o cara para jogar, Rogério. Mas quando não tem dado tanta resposta assim. Então ele está apostando ainda como peça de segundo tempo para entrar e tentar mudar o jogo no Lúcio Rodrigues. Mas eu vejo ainda o Bahia com meio-campo muito forte, linha de defesa forte, ajustou a linha de defesa. Acho que nas pontas, ou seja, no gol e no ataque, ainda não está no mesmo nível do resto do time. Acho essa a questão. E eu acho que a tendência em termos de construção é para o ano que vem que o investimento seja mais nessas posições. Que aí você vai ter um time mais equilibrado de ponta a ponta. Ainda assim, é um time que tem condições hoje de ganhar o jogo. Eu não vou pedir palpite de placar, mas vou usar aquela antiga e tradicional das fichas. Porcentagem. Quantas fichas? 0 a 10. Classificação rubro-negra, classificação do Bahia. Com essa vantagem do Flamengo, eu colocaria aí um 7 a 3. Meu palpite. 70% de chance de o Flamengo passar, 30% para o Bahia. Exagerei? Pela cara de vocês, eu exagerei. Eu acho absurdo, não. Eu daria 55 a 45 para o Flamengo. Bem justo. Só? Só. Ó, você tá apostando no Bahia, então. Eu acho um jogo muito equilibrado, Abel. Tecnicamente, o Bahia tem muito a oferecer. Mas talvez o empate é do oscile em Flamengo. uma hora ou outra, mas é um time que uma grande a gente vantagem. acabou de ver o meio de campo. É um time É que muito tem a técnico, vantagem, né? que O tem Flamengo qualidade. tem a vantagem. É que tem a questão da vantagem e joga em casa. Por isso eu dei, senão eu daria 50 a 50. Eu acho Viu como equilibrado. é a comentarista que sai da caixinha? Eu fui no óbvio, ela não. É isso. Você tá mais comigo. Eu não acho absurdo. Eu vou colocar 6 a 4. 6 a 4,
No 7-3, pode ver comigo. 6-4. Eu acho que o Flamengo é favorito, mas nos duelos entre eles nesse ano já ficou provado que o Bahia tem conseguido envolver o meio-campo do Flamengo. Exato. No meio-campo o Bahia ganha, só que ele não está conseguindo transformar isso em vitória. E o Flamengo... É o desafio do Bahia hoje. A tendência é que ele mais uma vez tenha o controle de posse de bola, mas será que ele vai conseguir transformar isso em gol? E impedir que o Flamengo, em uma pontada ou outra, faça os seus gols também? Essa é a grande questão. Flamengo sem Pedro, hein? Eu quase indo para 7-3. Eu Fala aí, André. Eu tô contigo no 7-3 também. 7-3? 7-3. Fecharam, né? Fechou. É que acho que a vantagem é considerável ainda para alguém que vai jogar em casa. E querendo ou não, por toda a dificuldade, por mais que tenha passado por dificuldades, mas é um time extremamente cascudo, né? Tem lutado em diferentes frentes todos os anos. Um técnico experiente como o Tite, acho que isso acaba sendo um fator muito determinante, embora, como eu falei agora há pouco, para mim o Bahia tem total condição de ir para o Maracanã e jogar. E não esperar o Flamengo, nada disso. Tem condições de incomodar, já demonstrou isso nos 2 jogos, mesmo na ida, mas acho que a vantagem e o histórico recente do Flamengo pesa muito. Por isso que eu tô contigo no 7-3. Então é a mesma linha. Então é a mesma linha de do São Rio Paulo e Vermelho, Atlético? viu, Natália? É o Tinho do Rio Vermelho, que é amigo do Serrinha do Pelô, disse que está esperando lei do ex com Everton Ribeiro. O Vermelho que é muito bom, inclusive, lá em Salvador. Adoro. Quem não Você gosta, também né? segue a mesma... Aqueles barzinhos muito bom. Diga, o que você ia falar? Não, eu ia perguntar pro Donk se ele também segue a mesma linha pro Atlético e São Paulo, 7-3 de fichas. Aí é demais. Duvido, eu não. Para Atlético e São Paulo, o Galo com a vantagem, mas eu vejo mais equilíbrio. Aí eu posso dar uma de Rafael Prats? Muretá, você? 5-5? Ah, não, Abel. Mas o Galo ganhou, né? O Galo ganhou 1-0. 6-4, pronto. Tá. 6 fichas pro Logo Galo. você, Fator Muretá, casa, não. Abel. Não, mas o Galo não tem. O Galo reclama do próprio estádio. Os jogadores reclamaram do gramado da Arena MRV. É verdade. Está mais equilibrado, eu acho, do que o Flamengo e Bahia. Apesar de o placar, a vantagem ser exatamente igual, né? O Flamengo venceu fora, o Galo venceu fora. Mas o São Paulo tem mais poder de fogo ali para decidir do que o Bahia, na frente principalmente, né? Caleri, Luciano, Lucas, na minha opinião. Olha, tá discordando. Fala aí. O São Paulo tem mais poder de fogo Que o Bahia. que o Bahia? Ah, sim. Não tem? Sim, tem. Para reverter, isso que eu estou dizendo. Não que seja impossível. Mas então, 7 fichas no Flamengo, 3 no Bahia. A gente viu. No Rio de Janeiro, a gente também atualiza o lado do Flamengo, que tem a vantagem em cima do Bahia na Copa do Brasil. Rafa, tudo bem? Tudo bem, sim, Mari, Bruno, Marra, Breler, fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center. De fato, o Flamengo tem a vantagem construída lá em Salvador, a vitória por 1-0, gol do Bruno Henrique. E essa vantagem precisa ser administrada logo mais às 9h45 contra o Bahia, aqui no Maracanã. Mais uma vez, promessa de casa cheia, mais de 62 mil torcedores são esperados essa noite. Os ingressos estão esgotados. Sobre os fifeiros, né, os jogadores que estavam na data FIFA pelas suas respectivas seleções, o Flamengo conta com 2 jogaram os jogos inteiros de terça-feira pelas suas seleções, o Pulgar pelo Chile e o Varela pela seleção do Uruguai, e por isso devem começar no banco de reservas. O Gerson e o Fabrício Bruno devem ser titulares essa noite pelo lado rubro-negro. Pelo lado do Bahia, o tricolor da Boa Terra tem de volta o Santi Arias, que não jogou na última terça-feira e, portanto, deve ser titular essa noite, e o Lúcio, que vai ficar como opção no banco de reservas. Sempre que se fala do jogo entre Flamengo e Bahia, a gente tem que lembrar daquela estatística, né, extremamente sui generis contra o Rogério Ceni. Como treinador, nunca venceu o Flamengo, são 13 jogos e 13 derrotas. Precisa hoje vencer por diferença de 2 gols para poder se classificar, ou por diferença de 1 gol para levar a decisão da vaga para os pênaltis. Expectativas de um grande jogo essa noite aqui no Maracanã, apesar de algumas ausências importantes no time do Flamengo. Os jogadores entregues ao departamento médico. Pedro, Vinha, Cebolinha só jogam ano que vem. O Arrascaeta volta hoje, mas o Michael continua fora, assim como o De La Cruz, jogador que teve fadiga muscular e está vetado para o jogo dessa noite. Personagens do confronto entre Flamengo e Bahia. Bruno Henrique e Gabriel Xavier falam sobre a importância do jogo de logo mais. Tenho certeza que será uma grande festa no Maracanã, Maracanã lotado, e a gente dentro de campo dando o nosso melhor para a gente sair
classificado, não estive presente, né? Quando o time foi campeão, mas estive presente ano passado, onde chegamos em mais uma final. Projeto para esse jogo, todos os jogadores focados, todo mundo empenhado em fazer a classificação valer a pena dentro do nosso estádio, dentro da nossa casa. Espero que o torcedor possa comparecer, nos empurrar, nos ajudar, fazer uma grande festa e no final todos comemorar com essa grande classificação. Não vale só apenas fazer gol, a gente tem que voltar a ser sólido defensivamente e não sofrer gols. A gente sabe que o adversário aqui na nossa casa propôs poucas oportunidades, mas infelizmente fizeram um gol de bola parada. A gente sabe da importância que é para o clube, que é para o Bahia, a gente fazer história, e com certeza a gente está bem focado e determinado para fazer um grande jogo e, assim, em nome de Jesus, conseguir a classificação. O Bahia não tem desfalques para essa noite, o técnico Rogério Ceni conta com todo o elenco à disposição. Do lado do Flamengo, falei sobre algumas ausências, né? E tem alguns retornos importantes além do Arrascaeta. Léo Pereira, zaga e Gabigol, só que no banco de reservas, o ataque do Flamengo será composto pelo Luiz Araújo e pelo Bruno Henrique. Tite montando o time no esquema 4-4-2. Braulio da Silva Machado é quem apita esse Flamengo e Bahia, logo mais, 9h45, aqui no Maracanã, meus amigos. Valeu, Rafa. A gente vai falar mais sobre esse jogo e também. Bom, então tá aí, pessoal. Aqui foram algumas notícias, tá? Do jogo que vai acontecer hoje entre Flamengo e Bahia. Lembrando que nesse canal aqui você vai encontrar todas as notícias relacionadas ao Flamengo, seja contratação, pré-jogo, pós-jogo, enfim, tudo que vai rolar sobre o Flamengo a gente vai acompanhar aqui e vai trazer para vocês, né, a todo momento mesmo. Se saiu notícia, a gente já tá trazendo aqui no canal, por isso já se inscreve, deixa o seu like, né? Nós vamos ver como é que o Flamengo vai se portar hoje em campo. Fato é que o Flamengo tem uma dificuldade quando volta de datas FIFAs, né? Porque a gente sabe que o Flamengo volta sonolento, volta naquela parada meio assim e tal. Vamos ver. Hoje volta no jogo mata-mata pela primeira vez, né? Depois de uma parada. Normalmente sempre voltava em jogo de Campeonato Brasileiro, dessa vez volta no jogo de mata-mata. Vamos ver como é que o time vai se portar. Lembrando que muitos jogadores não podem atuar, né? Gonzalo Plata, Alcaraz, enfim, Alexandre. Então, além de todos esses problemas aí que foi informado, a gente ainda tem essa falta, né, de jogadores ali para reposição, caso precise no segundo tempo, por exemplo. Enfim, vamos botar nossas esperanças aí num possível Gabigol, né, que pode entrar e fazer a diferença. Então a gente vai seguir acompanhando até o próximo vídeo.